O Abel falou que o Rodinei tá jogando muito a ponto de ir para a seleção brasileira. Falou, tá, exagerou. Algumas Forte, pessoas exageram, tá? Mas assim, o que é importante a gente dizer? Tu não. E o mais importante para quem está assistindo. Quando a gente fala em R$1 milhão, a gente está falando de um valor que nas nossas vidas, o JB demorou anos para conseguir guardar R$1 milhão. O primeiro R$1 milhão dele. Então, nas nossas vidas, R$1 milhão é um negócio muito grande. No futebol, isso é troco de bala. Troco de bala. Não, o Internacional. A premiação do Campeonato Brasileiro é R$33 milhões. O bicho extra dos jogadores do Inter não deve estar menos de R$20 milhões. Qualquer coisa custa mais de o hotel, o voo fretado, tudo isso passa de R$1 milhão. Então, assim, mas o Heitor é melhor. Eu também acho. Só que o Abel não acha. E se o Abel fechou com um grupo titular, não vai ser agora na penúltima rodada que a gente vai contestar isso. Então paga R$1 milhão e põe o Rodinei para jogar. Eu não pagaria, mas respeito. Só não é assim R$1 milhão é troco de bala. É mentira, não é? Sabe qual é a curiosidade? Eu vou fazer uma provocação com você que eu falava quando estava o Abel comentando. Se fosse na segunda rodada, pagaria ou não? Não pagaria. Não, mas aí que tá. Não, mas aí é óbvio, né? Mas é que na segunda rodada tu não tem a necessidade. Outra, se a gente pegar alguns meses atrás, o próprio Rodinei era muito criticado. Talvez até que no programa, em determinado momento, eu concordo com o Baldasso. O Heitor, tecnicamente, ele é mais jogador que o Rodinei. Só que olha o bojo de toda a questão, o conjunto de coisas. É a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele vem jogando bem. Eu concordo que seja exagero lá do Abel, da seleção, mas não sei, foi tanta gente ruim convocada também, daqui a pouco ele vai. Só que tu pega, por exemplo, ele está encaixado no time, ele está fazendo cobertura, ele não está errando, conforme ele errou em outros momentos do Internacional. O jogo é com o Flamengo, e esse menino Rodinei, ele pertence ao Flamengo, ou seja... É óbvio que eu estou dizendo, ele está acostumado a jogar no Maracanã, ele está acostumado a olhar a camisa do Flamengo, é diferente, o outro é mais garoto. Não, aí tu vai arriscar sentir um jogo. O Inter só está fazendo isso por um motivo. Porque ele é titular. O Inter está fazendo isso por um motivo. Tem que repetir o time. É para não ter o e se depois. Mas tem que repetir o time, se o Inter perde para o Flamengo, a gente vai ficar, e se tivesse pago o Rodinei? Então a direção está fazendo tudo para dizer, JB, tu não tem que repetir o teu time? Ontem também nós comentamos aqui no programa a questão da mensagem que tu vai passar para o grupo. Tá, é um remember para... Porque tu não vê o programa. Eu assisto todos os dias quando eu não estou aqui. Assim, quando a direção conversa com o grupo de jogadores nos últimos tempos, a mensagem que é passada é a seguinte: nós não vamos poupar qualquer esforço para fazer o Inter campeão e dar condição para vocês serem campeões. Claro. Aí no jogo contra o Flamengo tu não vai pagar para um titular estar em campo. Pode ser. Mas e outra coisa, mais uma. Repetição. Bagé, mais uma que eu vou agregar ao que tu falou. Não tem o Cuesta nesse jogo. Tu já não tem um cara do sistema defensivo. Aí tu vai tirar outro, que é o Rodinei. Eu acho que essa é a grande discussão do Inter nesse momento, é como que o Inter vai desenvolver a marcação dos dois zagueiros. Porque a gente sabe que o poder do Flamengo está exatamente no ataque, o Inter não tem os dois zagueiros principais, não tem o Moledo, não tem o Cuesta. Vai jogar o Zé Gabriel. Deve jogar o Zé Gabriel e o outro menino está muito bem, né? O Lucas tá muito bem. O Zé Gabriel tem mais jogos titular do Inter do que o próprio Lucas Ribeiro. Sim. Então não vai pelo atalho. O Zé Gabriel, acho que a gente tem que, pelo menos na minha opinião, a gente tem que contextualizar um ponto, tá? Quando o Zé Gabriel vira titular do Internacional, né, porque os primeiros jogos ele entrava lá como volante, que é a posição de origem, né? Quando ele é transformado em zagueiro pelo Cudê e ele é fixado, vários e vários jogos nós chegamos a falar aqui, ó. Claro. Ó, venderam o Fux e em seguida vão vender esse aí. Porque ele é bom jogador. O problema é que em determinado momento a gente tem que entender a cabeça dos outros, como funciona dos outros para entender a nossa. O Zé Gabriel, ele entra num esquema em que ficou muito claro, filho, não dá bico na bola, porque o Moledo que dá bico na bola está lá no banco. E aí o Zé Gabriel começa a botar na cabeça dele, na minha opinião, que talvez ele fosse mais do que realmente ele é. E ele começa a se embonecar e querer sair, querer driblar. Daqui a pouco ele começa a tomar pancada. E aí a gente começa a criticar. Outra coisa. Só que ele vai entrar num momento que ele sabe que ele não está indo jogar para se embonecar. Mudou agora. Ele sabe a oportunidade que representa ele jogar contra o Flamengo. Tem que o Zé.